Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que alegria estarmos juntos novamente numa quarta-feira, dia de nosso jardim, em que nós vamos aprender tudo sobre coquedamas. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre a influência das nossas emoções nas decisões que tomamos na nossa profissão, no ambiente de trabalho. E na confeitaria, nós vamos aprender a fazer um delicioso bombom de pudim. Já ouviu falar? Já experimentou? Bem, gente, é maravilhoso, eu tenho certeza. Eu não comi ainda, mas eu já vi uma imagem dele. Tem um colega aqui que já experimentou e ele falou que tá assim divino, você não pode perder, viu? Quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados do dia? Quer fazer algum relato, algum comentário sobre os nossos assuntos do dia? Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 3226-1112. 3226-1112 é o nosso novo número de WhatsApp para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleite.tv. E a gente começa, como você pode observar, com o nosso jardim. Roda a vinheta. E hoje eu recebo novamente Brian Gadelha, florista especialista em coquedamas. Brian, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao nosso programa novamente. É uma honra voltar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a você aí de casa que nos acompanha também. E vamos lá, vamos falar sobre coquedama hoje, né? É isso, a honra é toda nossa, obviamente, né? E é uma alegria, né? Receber pessoas como você, Brian, tão alegre, obrigado. Né? E que trazem informações tão valiosas pra gente. Sim. Sobre as plantas, né? Que realmente fazem tão bem a nossa vida, a nossa casa, purifica o ar. Exatamente. Ajuda na saúde mental. Talvez esse seja o motivo de eu ser tão alegre assim, né? É, com certeza, com certeza. Cuidar das plantas faz isso com as pessoas. Faz isso com as pessoas. E você tem aqui todo um trabalho que também exige paciência, né? Para quem nunca ouviu falar, coquedama é essa técnica que você trouxe aqui pra gente hoje, certo? Exatamente. Kokedama, né, em japonês, significa bola de musgo. Então, é uma técnica japonesa, milenar, né? E aí a gente dá para fazer com diversos tipos de planta. Eu trouxe até bem misto hoje para mostrar um pouco disso, né? Eu trouxe planta frutífera, trouxe orquídeas, trouxe antúrio, trouxe uma planta hoje de cabeça para baixo também. Nós mostramos aí na imagem agora e muito legal essa planta aqui de ponta cabeça. Eu até perguntei, nossa, mas de ponta cabeça? Né? É que ela é uma planta pendente. Isso, então ela nos permite fazer isso, né? Que ela cresce mesmo caindo para baixo. E aqui você então, já até ajuda, né? Já nesse até crescimento. Ajuda, exatamente. Aqui no vaso do jeito que ela gosta mesmo, né? Exatamente. Como chama essa planta? Você lembra? Chama Rhipsalis. É um cacto, só que ele é um cacto que gosta de umidade e ele gosta de nascer nas árvores. Ele é epífito. Exatamente. Ele cresce bastante? Cresce bastante, cresce mais, dá flor e uns frutinhos, bem legal. É mesmo? Que bacana, né? É bem curioso. E esses espinhos, assim, você até olha e fala, poxa, ele vai me espinhar, mas ele não espinha, parece um pelinho, assim. É bem interessante. Eu achei legal que você trouxe num suporte, né? Porque muita gente cultiva a coquedama assim, suspensa, né? Sim. Só que aí eu fiquei pensando, se eu tivesse uma coquedama dessa na minha casa, onde eu colocaria? Não sei onde eu colocaria, mas tem a opção do suporte. Tem a opção no suporte. Muitas pessoas também colocam na parede, né? Um suporte pendente. E aí eu trago, por exemplo, às vezes as plantas pendentes, assim como esse filodendro, né? Eu posso colocar um ganchinho aqui. E aí na sua casa você pode deixar ela pendente mesmo. Então, assim, não tem desculpa de não ter espaço para ter planta. Dá para colocar na parede, em qualquer lugar. Durabilidade da planta é tanto quanto no vaso? Tanto faz a coquedama ou o vaso? Tanto faz um pouquinho. As plantas, na verdade, elas amam a coquedama, porque isso é até um ótimo benefício, né? Ela não prende a raiz da planta. Então, por exemplo, às vezes a planta está lá enorme, grande, a planta às vezes fura essa coquedama e nasce por fora. E acontece muito nas espadinhas, né? Na espadinha de São Jorge,
elas nascem em brotinhos laterais. Então, ela fura ali o musgo e nasce. Então, a durabilidade é muito boa por conta disso, né? Ela não prende, não sufoca ali a planta. E aí Então, você é um não ótimo precisa, então, benefício. trocar de... No caso do vaso, quando começa a nascer muitas raízes por dentro, você tem que trocar de vaso. Exatamente. A coquedama, você não precisa refazer? A coquedama precisa sim. Precisa Por refazer. exemplo, lá em casa eu tenho uma orquídea que já está comigo há uns 4 anos. Tá. E já está na hora de refazer, porque ela começa a ficar maior do que a bolinha. Às vezes a planta fica muito grande, a bolinha fica caindo para os lados. Tá. Ou às vezes ela cresce muito por fora e aí precisa fazer uma manutenção, sim. Tá. Então, mas demora, né? 4 anos? Demora. Essa daí já tá 4 anos. 4 anos é tempo, e eu né, vou te gente? falar, assim, às vezes, né, é que eu adoro a estética que fica. Porque as orquídeas, né, elas crescem as raízes por fora e aquilo é uma estética também. Fica e a lindo, planta não né? está sofrendo com aquilo. Sim. Naturalmente, né, nas árvores, ela também estaria com as raízes aéreas. Então, ela está se sentindo em casa. É isso aí. Bora aprender, então, a fazer uma Bora. coquedama, né? Para dar tempo e a gente vai Isso. conversando enquanto isso. Mas Maravilha. antes, lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha o que vamos usar hoje, gente. A planta da sua preferência, né? O musgo. Exatamente. Como que chama? Sphagnum. Sphagnum. Sphagnum, Isso. que é um musgo de orquídea. Linha de pesca ou de costura, tesoura e o recipiente com água. Isso. Depois essa lista estará lá no nosso Instagram, @nossoprograma. Não sei os nomes também do musgo, Não, muito fique em menos das paz. plantas. Eu estou aqui para isso, para te ajudar, Me Maria. ajuda, Brian, por Fique favor. em paz, fique em paz. Esse é um nome mais técnico, né, para esse musgo. Mas se você aí de casa chegar no seu garden lá, se preferido, pode pedir por musgo de orquídea ou musgo seco. Lá o atendente, lá o vendedor, ele vai saber te ajudar, tá bom? Tá. E aí hoje eu coloquei lá na lista um recipiente com água, porque esse musgo ele vem seco, né, desidratado. Então você precisa umedecer ele antes. Você já fez isso? Já fiz isso hoje aqui, né, por conta do nosso tempo, agilidade, eu já trouxe ele um pouquinho úmido, mas é super simples, é só colocar num balde ali, no recipiente que caiba, tá? Mas você precisa realmente imergir tudo isso? Isso, pode imergir ou você pode só pulverizar, também funciona. Ah, tá. Senão não fica muito molhado? Você tem Fica. que Se você imergir, torcer? você pode só dar uma apertada assim, forte, que aí ele vai chegar nesse ponto que tá. Porque E ele mesmo vem assim seco, ele resseca fácil, né? resseca fácil. Porque E ó, você já fez esse processo e ele já tá aí mais para seco do que para molhado, Sim, né? dá para perceber isso. Isso. E essa etapa é importante porque ele seco quase você não vai conseguir trabalhar porque ele esfarela muito, fica um pó, assim, é ruim. Às vezes você vai achar depois musgo na sua sala, em todo lugar da sua casa. Então umedece, que vai ser importante, tá bom? Então vou lá, eu vou começar aqui a nossa coquedama. Ah, deixa eu só falar um pouquinho antes sobre o musgo, né? Tá. Esse musgo Sphagnum é um musgo hoje comum aí pelo mundo, porque ele é um musgo mais fácil da gente trabalhar. Até para você em casa fazer sua primeira coquedama, esse é o mais indicado, porque ele já é um musgo que não está vivo. Então, se você usa um musgo verde, você vai ter que cuidar dele também, assim como uma planta. E o então musgo dificulta verde a vida da pessoa. dificulta muito, porque o musgo verde é muito mais difícil de cuidar até do que a planta, às vezes. É mesmo? Dentro de casa ele não vai bem, ele vai morrer, ele vai ficar todo marrom. Ih. Então o musgo Sphagnum ele é ótimo para você, pode comprar sem medo que vai dar certo. Então E vamos todos lá. esses aqui foram feitos, todas essas coquedamas foram feitas com esse musgo. Sim, todas elas foram feitas com musgo Sphagnum, mas as minhas depois eu fiz um acabamento com outro musguinho assim, que aí dá esse toque um pouquinho mais marrom pro esverdeado. Mas tá. funciona também, tá bom? Ok. Ó, então vamos lá. Primeiro, peguei aqui o musgo, eu vou abrir aqui uma caminha com ele. E nessa etapa, eu vou abrindo e vou tirando aqui. Às vezes a gente acha umas folhinhas, galinhos, e isso é comum achar nesse material. Tá. Mas é importante a gente tirar para ele facilitar aqui o nosso manuseio. Que às vezes o galinho, como a gente vai apertar, esse galinho pode furar a nossa mão, né? Machucar. Então a gente vai fazer uma caminha. Ela não precisa ser totalmente regular, ela não precisa ser certinha, tá? Umas vezes eu faço muita oficina e as pessoas ficam meia hora assim, apertando, não precisa, gente. Vai dar certo, confie no seu potencial aí que vai dar certo, tá bom? aí. Eu trouxe até musgo Mas demais. é importante falar que não precisa de uma coisa assim muito certa, de uma medida Sim. muito certinha, para que as pessoas tenham mais liberdade de Tenham mais trabalhar, né? liberdade e às vezes façam também, porque aqui, né, a gente fala sobre planta e planta não tem aquela coisa de receita de bolo, que é Sim. uma xícara disso, uma xícara daquilo. É mais livre mesmo, né?
Então eu fiz aqui... conhecendo mesmo, e né, Brian? conhecendo e testando, principalmente, né, Maria? Com as plantas isso é super importante. Então eu fiz aqui a minha caminha, deixei 1,5 dedo, 2 dedos aqui de altura, já tá ótimo. Tá. E essa vai ser a plantinha que nós vamos usar hoje aqui na nossa coquedama. O nome dela é? Ela é uma palmeira chameodora, né? É uma palmeirinha super tranquila de cuidar para ambiente interno, né? Ela não curte muito sol direto e tem o crescimento super lento. Então, se você for usar ela aí na sua casa, ela vai durar aí 5, 6 anos tranquilo nessa coquedama. Dá para deixar, então, dentro de casa? Sim, essa tem que deixar dentro de casa, Tem que mas deixar. claro, sempre perto de uma janela, com muita claridade, mas sem sol direto. Se bater o sol direto nas folhas dela, queima. Ih. Exatamente. Além dessa, Ah, você quer falar um pouquinho sobre as plantas que são mais indicadas para coquedama? Claro. Ou qualquer uma? olha, Vai eu bem. digo que a maioria das plantas, quase todas mesmo, dá para usar. Eu só faço uma ressalva daquelas plantas que são mais de sol, aquelas plantas que não curtem muita água. Tá. Eu acho que ali você dá para fazer, mas tem que usar um substrato apropriado, que ele não retém umidade, um Tá. substrato que é mais drenável. Tá. Mas dá para fazer com praticamente todas as plantas. Inclusive, ó, essa plantinha que está aqui ao seu lado é Essa? uma jabuticaba, exatamente essa. Olha! É uma frutífera, né, um bonsai. Então uma dá árvore, para fazer gente. com frutíferas. É uma mini exatamente. arvorezinha. É uma mini arvorezinha. Essa já precisa de mais sol, ela gosta do sol direto também. Então é diferente da palmeira chameodora. Claro também que você aí de casa tem que saber um pouquinho sobre as plantas e do que elas gostam, né? Eu falei aqui que a planta chameodora é de sombra, mas isso não é regra para todas as plantas. Tá. Então, para jabuticaba, precisa ali de um solzinho, pelo menos, no mínimo, 4 horinhas de sol por dia, tá bom? Tem que ter mais atenção, senão morre. Tem que ter mais atenção, exatamente. E Tá. até outra planta que eu trouxe aqui, esse é o Ficus burgundi, né? É uma planta que fica enorme. Esse é uma árvore também, né? Então dá para mostrar que dá para fazer com diversos tipos de planta. E essa é uma planta muito linda, né? bonita porque ela tem uma cor assim escura, né? Super legal. E olha só o verso da folha, que lindo. Linda, linda Linda demais. demais. Linda demais. Além dessas plantas Uma mais linda que a terrestres- outra você trouxe aqui pra gente Obrigado. hoje, né, Brian? Além dessas plantas terrestres, tem as epífitas também, que são o caso das orquídeas, né? Aham. Também dá para fazer, só se atentar ao substrato, que não é terra, Tá. né? É um substrato próprio para orquídea. E esse aqui, ó, tem uns galinhos, você que colocou ou ele foi crescendo? Não, esse eu que coloco. Eu coloco os galinhos para dar um charme ali. Ah, É. tá, entendi. Então é estética, É estética, só, né? é estética. Eu achei que era um suporte, alguma coisa pra segurar mais. Não, é nada disso, é estética não, mesmo. É estética. A graça que você É a fez graça, ali, né? Na Pra planta. deixar mais bonita. A técnica Então já é tá bom. maravilhosa, mas a gente melhora. Então vambora, Então Brian. vamos embora. Então a gente vai começar aqui, ó, tirando a planta do vaso. A gente aperta até que vê que ela ficou bem soltinha. E a gente vira sempre puxando o vaso. Não vai me puxar a planta, tá bom? E aí é legal a gente sempre regar também a planta antes, para esse torrão tá bem molhadinho, para não sofrer aqui nessa parte. Tá. Então, ó, tá meio que formato de bolo, aí eu posso tirar um pouquinho, desmanchar essa forma aqui, para ela chegar no formato que eu gosto, No que é o redondinho. redondinho, é. Ó, e aí eu posso vir. Se você aí de casa quiser colocar mais substrato nessa etapa, você pode, tá? Até indico, para que a sua planta também tenha mais espaço para crescer. Isso vai ser ótimo. Tá. Não evita você não diminuir esse torrão. Ou usa desse tamanho ou você aumenta um pouquinho, mas não diminui para a planta não ficar mais apertada, né? Ok. Então, fiz aqui, né, desmanchei aqui essa forminha que tava, e aí coloco ela no centro aqui do meu musgo, e aí eu venho cobrindo agora ela com esse musgo, ó. A gente cobre, levanta um pouquinho, dá uma apertadinha, e você vai fazendo isso ao redor dela inteira. Não E se aí, desespera. agora que você levanta, dá pra ver que é uma quantidade generosa de musgo. É generosa, tem que ser generoso para essa terra também não ficar escapando com o tempo, né? Para que ele fique bem protegido, esse substrato também. Tá. Ó, e aí a gente vai apertando, e aí você vê, não precisa se desesperar, tá vendo que ele nem cai? Ó, eu Sim. só apertei um pouquinho e ele já ficou. Já fixa, E é né? isso que a gente quer. A gente, nessa etapa, a gente só quer que ele fique fixado aqui mesmo, até sobrou um pouquinho mais de musgo. E aí agora, vocês vão pegar Brian, aí... eu queria que você falasse, antes de colocar agora essa linha, Certo.
Queria que você falasse desse outro musgo que você coloca nas suas. Certo. Porque o pessoal em casa tá vendo essa cor maravilhosa das suas coquedamas. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas o meu não vai ficar da mesma cor. Porque o Brian não ensinou pra gente o que é pra fazer, Brian. E aí? Tem isso mesmo. Só que esse musgo que eu uso é um musgo um pouquinho mais difícil de achar. Por isso que às vezes eu indico fazer... Mas pelo menos dá a dica, né, Brian? Não esconda seus segredos não, Brian, que a gente quer saber tudo. Certo. Ele não é o musgo sphagnum, ele é conhecido como musgo líquen. Então, o que eu faço? Eu faço esse passo a passo aqui primeiro. Com esse musgo? Com esse musgo, com essa linha. E depois eu uso ele só para dar um acabamento mesmo. Porque ele costuma ser um musgo mais caro. Depois desse processo que a gente vai fazer, eu coloco esse. Tá. Eu achei que era nesse momento. Não. Por isso que eu não deixei você enrolar. Não é nesse momento. Porque assim, depois que você faz, né, com o musgo sphagnum, você pode dar outro acabamento. Até com outro cordão, se você tem um cordão colorido, muita gente faz. Dá pra você fazer. Se você tem musgo verdinho aí, às vezes, no seu quintal, você pode colocar também, fica super legal. Em cima do sphagnum, dá certo. Tá. Então, esse é o primeiro passo de qualquer forma, independente de outros musgos ou outras decorações que você queira usar. Exatamente. Tá, beleza. Então, a gente sempre faz assim. Então, agora sim, a gente vai passar aqui a linha. Então, essa é de pesca? Essa é de pesca. Essa é a número 020. Não tem o número certo, tá? Mas eu gosto, quanto mais fininha, mais invisível ela vai ficar no musgo. Então, procure sempre a mais fininha. Porém resistente, né? Porém resistente. Essa é a melhor parte dessa linha, né? Porque ela é transparente e ela não vai sofrer com a umidade da coquedama. Então, ela vai durar aqui muitos anos, tá bom? Então, deixa eu só voltar esse passo aqui. Acontece, então, depois de um tempo, ela ceder essa linha? Pode acontecer da coquedama diminuir às vezes, e aí ela pode ficar um pouquinho mais folgada. Tá. Sim. Mas aí, nesse passo, já vai ser 1, 2 anos depois que você fez a coquedama e ela não vai desmanchar. Tá. Mesmo que a linha já esteja folgada. Ok. Tá bom? E aí, ó, pra gente passar a linha, vamos lá. Eu vou passar daqui de trás pra frente pra vocês aí de casa conseguirem ver melhor. Pra gente passar essa primeira volta, é só no intuito da gente fixar esse musgo. Então eu passo aqui, eu nem preciso dar um nó, eu só cruzo ali na frente, ó, e pronto, ó. Ela nem vai escapar. E aí, ó... Não precisa nem amarrar, então. Não precisa. E aí, ó, já vim aqui, dei 2 voltas aqui no meio, aí eu subo, dou 2 voltas aqui em cima, 2, 3, até eu sentir que esse musgo tá fixado. Tá vendo? Sim. E aqui é legal a gente apertar bem, para esse musgo ficar bem firme. E aí agora eu dou umas voltinhas aqui embaixo e vou enrolando. Aí subo um pouquinho a planta, ó. Passo aqui por baixo. Passo aqui do outro lado por baixo também. E aí, olha, nessa etapa, ó, ele já nem desmancha mais. Eu já posso tirar até ele da minha bancada. Olha que legal. Você sabe o que me fez lembrar isso? Meu filho fazendo bola de papel. Sabe, quando você junta um monte de papel, aí você pega o durex, aí você vai enrolando, até virar aquela bolinha de papel. É quase a mesma coisa, não é? É quase a mesma coisa. Aí, o formato é muito parecido. Vou falar pro meu filho, já dá pra fazer qualquer dama. Já pode fazer qualquer dama. Já compra o musgo pra ele fazer as qualquer damas lá na sua casa. É isso aí, terapêutico, gente. Super. E é você pegar com o natural, né? Você pega aqui, você sente a textura do musgo, com a natureza, da terra. Tem coisa melhor, não tem, né? É e super a planta terapêutico. purifica o ar da nossa casa, melhora a nossa respiração, consequentemente vai melhorar nosso sono, não é? Tudo melhora, gente. Além de ser terapêutico, ela vai melhorar o ambiente que você está. Sim. Olha isso. E fora a beleza, né? A estética daquele ambiente. Exatamente. Então, assim, eu passei nessa primeira linha aqui e aí sim eu começo a modelar esse coquedama. Tá. Aí eu posso ir apertando. No começo ele fica meio estranho mesmo, fica torto de um lado e do outro. E é importante mas o Brian é tão redondinho, como que ele faz isso? Não, ó, aqui tá bem retinho e aqui tá mais... Mas é super normal. Paciência também, né? Paciência, super importante que você faça sem pressa, né? Muito amor, com amor, gente. Exatamente. Até porque essa é a nova casinha da planta e você quer que ela viva muito tempo aqui, né? Sim. Então você não vai fazer com pressa, nem desrespeitando a planta. Então assim, aperto um pouquinho, vou modelando e aí eu posso passar mais um pouco de linha, ó. Aí é legal você passar a linha, passa uma vez e gira ela um pouquinho. Passa outra vez
gira ela um pouquinho. Porque assim, ela não vai ficar... Se você passa um monte de vezes no mesmo lugar, ela acaba ficando igual uma mexerica. Porque vários lugares vão ficar apertado e entre esses lugares vai estar folgado. Então vai ficar cheio de gominhos. E cada vez que você passa meio folgadinho ou apertado? Passo apertado. Tem que passar sempre apertando mesmo, não tenha dó, porque essa pressão vai ficar no músculo, né? Tá. Então a gente passa, é legal a gente passar um pouco, parar, dar uma apertadinha. Às vezes, se você ir de casa ver que um lado ficou mais reto, não tem problema. Você pode vir, fazer uma emendinha aqui com o musgo, ó. E aí você vai deixando mais redondinho, ó. Olha, ainda dá pra consertar no dá. meio do processo. Aqui não precisa ter desespero, dá pra ir arrumando conforme vai fazendo a kokedama. Então eu coloquei aqui um pouquinho mais de musgo, aí eu passo a linha em cima onde eu coloquei, né? Pra ele já ficar também aqui fixado. E é esse o processo. Aqui você vai enrolando um pouco, aperta, vai sentindo, vai vendo. É importante também colocar na mesa, ver se ela tá ficando em pé ou se ela tá ficando em pé mais pra direita, mais pra esquerda. Tombadinha, né? Exato. Se tiver tombado, você ajeita e dá uma apertada assim, que aí a parte de baixo fica mais reta. E é isso, o segredo da kokedama é ter paciência e acreditar que vai dar certo. Tem que enrolar várias vezes. E aí a pergunta é, você finaliza isso ainda aqui no nosso programa? Não, é sério. Ou você precisa finalizar em casa? Porque são muitas passadas aí de aqui linha. Eu já estou finalizando, claro. Ah, então tá bom. Aqui assim, funciona assim, a gente vai enrolar, tem que enrolar bastante, porque o musgo acaba ficando meio com umas partes assim soltas. E aí você vai enrolando para você ir prendendo tudo, tá? E aí, se você não enrola, né, o suficiente, acaba que isso vai soltando na sua casa. Mas ele só acelerar aqui, pra gente já chegar nesse ponto aí ideal. Então você vai passando... No final tem que amarrar? Tem que amarrar. Aí no Vou final ensinar também, amarra. dar uma amarrada, tá bom? Ok. Aí, ó, já tá ficando bem redondinho, já vou cortar pra gente finalizar. Ó, então enrolei bastante, ele ficou bem presinho, bem durinho. Bem lindinho. Bem lindinho. E aí você já pode vir cortar aqui essa linha. Ó, e agora eu vou dar o nó. Esse nó, como que eu gosto de fazer? Vou tentar fazer aqui para essa câmera. Eu gosto de colocar aqui a tesoura onde eu passei aqui a linha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Eu acho uma linha, passo a tesoura bem debaixo dessa linha, que aí ela vai fazer um caminho para eu dar um nozinho aqui, ó. Aí eu passo essa linha lá dentro da outra linha, né? E dou um nozinho aqui em cima. Olha que legal. Prontinho. Só um nozinho só? É legal dar uns 3, pelo menos. Deixa eu dar só mais um aqui. Ô, Brian, enquanto você vai dando esses nozinhos, eu queria saber também da rega, que é bem diferente, né? É bem diferente. Essa é a principal mudança de uma kokedama, né? Dos cuidados de uma kokedama para o vaso. Tá. Porque a rega da kokedama é por imersão. Então, depois que você finalizar aí, você vai ver que ela vai ficando seca com o passar dos dias. E aí você vai ter que colocar ela toda dentro da água, cobrir pelo menos a bolinha. E aí você vai deixar uns 10, 15 minutinhos. Você vai perceber que vai começar a sair umas bolinhas, né? Vai deixar lá até parar de sair as bolinhas, até perceber que tá bem encharcado. Depois já pode tirar. Tirou, vai ficar gotejando por um tempo. Dá para dar uma leve apertada para parar de gotejar mais rápido, mas ela para naturalmente e aí já pode pôr de volta no suporte. E lembra sempre de deixar perto da luz essa planta, hein? Aí vamos supor, de repente, essa planta no vaso, você costuma regar uma vez por semana. Com a kokedama é a mesma coisa ou você vai ter que regar mais vezes? Não, costuma ser até a mesma coisa. A mesma? Mesma coisa. Mas o mais legal da kokedama, Clara, é que no vaso, por exemplo, a gente tocando nele, a gente não consegue entender se tá úmido, se não tá aquele substrato. A kokedama? Na kokedama você consegue. Então, tocando nela, ela vai te dizer, ó, tô precisando de água, ó, pelo amor de Deus. E também sentindo o peso. Ela fica muito mais leve quando tá seca. Olha. E aí, tá seca ao toque e tá muito leve, já pode colocar a sua kokedama na água, que ela vai absorver de novo. E o adubo? Adubo sempre líquido, e aí você coloca na água junto lá da rega. E a frequência e quantidade sempre obedecendo às orientações do fabricante do adubo.
Olha aí, gente. Mas todas as isso. dicas já. Tem mais algum recado? Exatamente. Acho que não, Acho né? que não, acho Conseguimos que é isso. passar os recados. Exatamente. Só que, gente, tem muito mais informação, muito mais conteúdo lá no Instagram do Brian. Você pode aprender muito mais com ele. A gente sempre aprende, né? Que eu já sigo o Brian desde a primeira vez que ele veio aqui. Obrigado. E o trabalho dele é lindo. Conheça mais desse trabalho também lá no Insta, @minhafloraoficial. Minha Flora Oficial, como está aparecendo aí na sua tela. E tem o WhatsApp de contato também, que é o 11 96419 5995. 96419 5995. Amei, Brian. Amei, você mais arrasa uma vez demais. estar aqui. Obrigado, Parabéns pelo Clara. seu trabalho, Obrigado. viu? Agora, só uma novidade, eu estou abrindo um espaço físico. E aí, eu estou postando tudo lá no Instagram, então se você quiser aí ver e conhecer as coquedamas pessoalmente, você vai ser muito bem-vindo. Onde que é? Tá bom? Vai ser lá em São Bernardo do Campo mesmo, e a inauguração vai ser dia 11. E aí, Olha. acompanha lá no Instagram, todo passo a passo. É isso aí, tá pertinho de casa, hein? Que legal. também sou da Te ABC. espero lá, então. Isso aí, vamos Isso lá aí, então gente. e conheçam mais, sigam o Brian lá no Instagram. E façam coquedamas. É isso aí. Valeu, Brian. Até a Obrigado, próxima. até. Nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ótima tarde a todos que nos acompanham. A partir de agora, a gente vai falar sobre a influência das nossas emoções nas decisões que tomamos, que precisamos tomar na nossa vida profissional, no ambiente de trabalho. Quem está aqui com a gente para trazer todos os detalhes desse tema é a Ana Paula Pasqualino, administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas, comportamento humano, psicologia positiva e inteligência emocional. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Muito obrigada, Clarinha. Boa tarde aí, o pessoal de casa. É uma alegria estar aqui hoje, eu me sinto muito feliz, agradeço o convite. Honra toda nossa. Antes da gente seguir aqui, eu já vou deixar o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. Tem alguma pergunta para fazer para a Paula? Você já pode mandar para a gente. DDD 11, número 3226-1112. Esse é o novo número do nosso WhatsApp, 3226-1112. Já deixa anotadinho aí para que você possa sempre participar do nosso programa. Só para a gente entender, Paula, nesse momento, qual a sua área de atuação? Eu trabalho há 30 anos no ramo da indústria, comércio e serviço. Tá. E há uns 5 anos para cá eu me dedico exclusivamente a trabalhar na parte de estratégia, mas principalmente com pessoas. Tá. Então foi nesses últimos anos aí que eu acho que eu já estava prevendo essa NR1 e esses trabalhos aí da saúde emocional, porque é o que a gente percebe, né, de um tempinho para cá, como que está interferindo, né, nas decisões, que é o que a gente vai estar falando, né? A gente olhar só para as emoções ou só para a razão. Então, nesses últimos 5 anos, eu tenho focado muito na inteligência emocional junto com a inteligência artificial. Não sei se era bem o tema, mas tem muita coisa aí para a gente falar também. Inteligência artificial. Eu vi alguma coisa mesmo lá na bio do seu Instagram, trazendo alguma questão sobre isso. Depois você fala um pouquinho dessa área de atuação também, se dá tempo. Mas, entrando nesse tema, né, as emoções nas decisões profissionais, né, eu queria já começar falando, a gente precisa unir as duas, decisão e emoção caminhando juntas, trabalhando juntas ou não? A gente tem que realmente focar ali na razão. Não, a gente percebeu que se você não tem a emoção, você corre o risco e você até toma decisões de uma forma errada. Você e depois tem sofre. que ter e depois sofre. Porque assim, a emoção é aquela coisa do corpo. Me arrepiou a nuca. Me senti empatia. Isso está me dando medo. Isso é uma oportunidade. Então, é como o corpo reage. Então, a emoção ela é muito importante, porque se a gente não tiver esse feeling, essa coisa do ser humano,
a gente acaba se perdendo em só olhar os dados, que é isso que a inteligência artificial faz. Ela é ótima para olhar dados. E isso apoia bastante a decisão. Mas se não houver a emoção, se não houver a parte da emocional, né, do líder, aí ele pode tomar uma atitude, uma decisão totalmente errada. Então, o bom é ter o triângulo, né? Eu tenho a emoção, depois eu raciono ela, transformo ela num sentimento, pego os dados, coleto esses dados e aí eu uno com a minha experiência de liderança, de crença, de cultura de cada empresa. Eu viajo bastante, né? Então, assim, em Taiwan, da última vez que eu fui, é uma cultura muito diferente. E aí a gente poder entender como que essa cultura e essa emoção, do jeito que eles são, se resumem, digamos assim, na forma de trabalhar, é muito interessante. Eles são mais frios? Muito pelo contrário. Eles são muito, eu não sei se frieza, mas eles são muito educados. Eles correm para te atender. Eles têm... Prestativos. São muito prestativos. Né? Então, assim, depende, lógico, que é que nem hoje, você vai numa empresa, eu fico muito nas empresas, né? E dependendo da cultura, a gente encontra muitas lideranças diferentes. Então, tem aquela empresa que ela é mais baseada no resultado, tem aquela empresa que ela é mais baseada em pessoas. E qual é o ideal? É o equilíbrio. Eu acredito muito no equilíbrio. Quando a gente fala desse equilíbrio, né, razão e emoção, estamos falando de inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional pode ser desenvolvida. Com certeza, ela tem que ser... Quando você tem uma emoção, se você já logo reativo, você vai e toma uma decisão no calor do momento, você pode repercutir aquela má decisão por um problema enorme. Eu não vou citar o nome, mas recentemente tivemos um problema de um gestor que agrediu um funcionário. E isso foi uma decisão, acho que na doideira dele, mas que vai levar uma repercussão negativa por muitos e muitos tempos. Então, se ele não conseguir administrar aquela emoção de raiva, aquele pico de raiva, e entender por que ele está tendo essa emoção e transformar essa emoção num sentimento que é diferente de sentimento de emoção. Aí ele vai poder falar, poxa, mas por que eu estou tão nervoso? Por que está acontecendo isso? Qual o gatilho que foi acionado? Aí ele vai pegar e vai juntar e ter os dados para poder tomar uma melhor decisão. Então, nem sempre resultado anda sozinho, porque um líder que ele age de uma forma mais coerciva, uma forma mais fria, às vezes, dependendo de quem é liderado, ele perde a equipe. Principalmente agora que a gente tem muitos novos entrantes que têm uma forma de liderança muito diferente. Eles não aceitam só receberem ordens. Eles querem fazer parte daquilo. Eles querem ter autonomia, querem ter o pertencimento. Então, não é a mesma forma de se liderar. E se os nossos líderes não mudarem para uma liderança humanizada, que não é uma liderança frouxa, é uma liderança que tem que ser um pouco mais observada, esse lado humano, sem deixar cair o resultado. Ou seja, eu não vou agir com a Clarinha da mesma forma que eu ajo com o Sérgio, por exemplo. Entendeu? Porque cada um tem uma característica diferente. E o líder... Não sei se eu estou falando demais, se você quer fazer mais perguntas. Pode ficar Mas, assim, o líder hoje, ele tem uma função muito diferente. Hoje, a gente tem que buscar ferramentas para desenvolver os nossos liderados. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso desenvolver? Eu não preciso saber de tudo. Eu não sou engenheira. Se eu for um líder de um engenheiro, eu tenho que, pelo menos, saber qual ferramenta ele precisa. Mas quando a gente fala de razão e emoção no ambiente de trabalho, nós não estamos falando só da liderança. Todo mundo tem que ter essa inteligência emocional, né? Muito bem falado. Tanto os líderes como os colaboradores. E aí, você até falou desse caso extremo, né? Desse gestor que agrediu fisicamente ali um colaborador. Talvez o colaborador, ele se contenha mais, porque senão ele vai ter uma demissão ali logo de cara. E, às vezes, também, você acaba limitando demais a equipe quando você é um líder muito...
não digo só exigente, porque a gente tem que ser exigente, mas às vezes não dá espaço para que haja uma comunicação. E hoje, o que a gente fala, inclusive na NR1, fala muito sobre isso, sobre a gente ter uma gestão da saúde mental nas empresas, a gente tem que olhar a empresa como um todo. E muitas pessoas estão olhando para a NR1 de uma forma um pouco diferente. Eles estão olhando, nossa, é mais encargos, mais coisas que eu tenho para ver. Só que, na verdade, é uma oportunidade, um momento único que a gente está vivendo no planeta. Não estou dizendo só aqui no Brasil, no planeta onde a gente pode dar voz aos liderados e eles podem ajudar a gente numa participação, num gerenciamento coparticipativo. Então, você trazer as ideias de uma forma clara, onde eles possam se externar através de um grupo de trabalho, que você não vai conseguir ouvir 500 pessoas, mas você consegue formar um grupo onde eles possam dar a opinião deles e a gente retornar para eles aquilo que seja possível. Então, a gente vai trabalhar pertencimento, a gente vai trabalhar exaustão, a gente vai trabalhar como que se comporta entre pares, porque não é só o líder. Às vezes, a gente tem um problema entre empresa, colaboradores entre ali, né? eles. Fofoca, gente, como fofoca é uma mina, né? E como o brasileiro é fofoqueiro, viu? Sim. A gente adora uma fofoca, mas eu acho que isso é cultural e a gente tem que transformar isso numa coisa do passado, porque eu acho que quanto mais a gente for colaborativo e menos fofoqueiro, mais a empresa ganha, a gente também. Boca fechada não entra mosquito, como diz, né? É isso, o ditado é ótimo. E competitividade é saudável ou também pode trazer algum tipo de prejuízo aí? A competitividade saudável, ela é muito boa, porque ela vai fazer com que você queira crescer, que você tenha vontade de crescer, mas às vezes ela tem muito a ver com em qual estado da vida você está. Porque às vezes você está num momento da sua vida que você acabou de ter um filho, que você precisa de estabilidade. E não adianta você me dar uma promoção, porque eu não vou querer isso no momento. No momento, eu preciso dar mais atenção para outra área da minha vida. E já tem outras pessoas que já estão numa certa idade que falam, não, eu quero crescer. Então, depende muito do momento da vida. Então, e o trabalho do gestor, do líder, é conhecer em qual etapa tem. É isso que eu falo que a inteligência artificial ajuda. Porque a gente tem... Eu criei uma plataforma só para fazer gestão de pessoas. Então conta um pouquinho para a gente, que eu fiquei curiosa. Então, todos esses meus ensinamentos de psicologia positiva, psicologia organizacional, tudo isso eu alimentei o meu programa com agentes que não buscam fora na internet o meu conhecimento. Eu alimentei com a minha experiência. Fez treinamento ali, né? Fiz treinamento com os meus funcionários, né? Virtuais. Para que eles ajudem as empresas, mesmo as pequenas, a terem... Ó, eu estou com uma dúvida, aconteceu um problema, com quem que eu falo? Eles vão falar com o diretor do RH. O diretor do RH vai falar, olha, esse problema, quem vai te ajudar é a liderança humanizada. Ele vai, conversa com a liderança humanizada humanizada te ajuda. Ó, pode dar um exemplo real, assim, Posso. Que já tenha acontecido? Sim. Nós tivemos um problema numa fábrica que o funcionário mostrou o dedo do meio para uma outra colaboradora. E ela se sentiu muito ofendida. Ela se sentiu ofendida. Óbvio. Com certeza, né? Mesmo que seja brincadeira, é isso que eu falo, as brincadeiras têm que limites, ser saudáveis, né? Tem limite, gente. E aí a pessoa confunde liberdade com libertinagem, né? Sim. Aí aconteceu isso, a pessoa não sabia o que fazer, entramos lá no diretor, ele falou, olha, isso daqui você precisa ir direto para o seu gerente de conflitos e também para gerente de NR1, porque isso pode gerar uma denúncia, pode gerar uma sanção para a empresa, né? Se você dentro não de uma cuidar. grande empresa, temos um gerente de conflitos e um gerente de NR1?
Sim, mas pode ser a partir de uma pequena empresa. Eu tenho empresas com 3 pessoas, porque a NR1, ela é a partir de um CNPJ que já tem um CLT registrado, você tem que ter. Então, eu tenho empresas, a minha menor empresa tem 3 empresas, a minha maior empresa tem 5.000 empresas. Então, empregados, assim, você fala, colaboradores. Empregados, colaboradores. 3 colaboradores e 5.000 colaboradores. Isso, Independente do número de colaboradores, você precisa ter esse gerente de NR1? Não, na verdade, eu tenho na minha plataforma. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque ele não vai pagar nada mais por isso. Entendi. Ele tem essa então, dentro software. da plataforma, você tem todos esses profissionais. Isso. E aí a pessoa começa ali num geral e aí é indicada para um outro que você também treinou. Eu treinei. Eu falei, o diretor vai mandar para quem isso? Né? Aí ele mandou para esses 2 casos. Então, a parte legal já falou como que ele tinha que resolver, que tinha que ter evidência, que foi chamada a atenção, tal, para que... tudo, na verdade, na NR1 é em base de evidência, porque contra fatos não há argumentos. Sim. Isso é fato. E a evidência, no caso, é o quê? É você conversar com a pessoa... Aí você, igual quando nós era chamada na escolinha para falar do nosso filho, olha, o Matheus, meu filho, né? Ele é assim, assado, cozido. Mãe, você tá de acordo? Falei, tô, né? Fazer o quê? É nada, meu menino era bem bonzinho. Mas tem sempre as dificuldades, né? Aí eu falo, não, tô de acordo. Então ela fala, então assina, mãe. Falei, nossa, assim, né? Que eu vi... Reconhecer os erros do filho. Do filho. E a mesma coisa, o colaborador tem que reconhecer que ele fez aquilo. E aí você faz uma pergunta simples para ele. E como que você vai poder resolver esse problema? Como que você gostaria de resolver esse problema? Aí ele falou, não, eu preciso pedir desculpa para ela. Nossa, então a inteligência artificial já resolve ali. Então... o colaborador... ele dá orientação, porque precisa do ser humano para conversar com aquele moço que fez o erro e precisa do ser humano para conversar com a moça que sofreu, para acolher e entender tudo aquilo. Então, e esse ser humano é o gestor de ambos? É o gestor do RH. Geralmente fica no RH. E aí você pode, nesse caso extremo, que houve uma falta grave, né, de educação, aí você nem passa pela liderança do setor, você só avisa a liderança que aconteceu isso e você resolve com os 2 isoladamente. E depois você junta para ele pedir desculpa. Aí você fala, essa solução está ciente, está boa para você? Porque foi a primeira vez que aconteceu, né? Se fosse algo mais grave, porque isso foi meio brincadeira aí, assim, que não é inocente, mas... sem noção, né? Foi sem noção. É diferente de você fazer algo premeditado. Que você você queira realmente prejudicar a pessoa ou ofender a pessoa, né? E ela falou, não, isso é suficiente. Até porque eles trabalham em equipe e resolveu dessa forma. E o canal do denúncia, por exemplo, que agora é obrigado, também tem na minha plataforma. Eu não vim fazer propaganda, mas assim, falando sobre as empresas que precisam ter isso, porque hoje a gente tem essa facilidade, né? Só não pode passar responsabilidade para inteligência artificial. Então não adianta você pegar para qualquer uma. Tem que ser uma inteligência que você treinou para fazer aquilo. Né? Gente, essa é a Ana Paula Pasqualino. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas, comportamento humano, psicologia positiva, inteligência emocional. E tem muito conteúdo nas redes sociais dela. Eu vou deixar aqui todos os contatos para que você possa conhecer mais desse trabalho e dessa inteligência artificial que ela criou. Muito bacana, viu, Ana Paula? Olha só, lá no Instagram e também no LinkedIn está como Ana, com 2 N's. Paula Pasqualino, escreve Pasqualino, certo? Então, melhor entrar no site já de uma vez. Ana Paula Pasqualino tem o site, que é o Programa Florescer, nr1.com.br, Programa Florescer, nr1.com.br e o WhatsApp de contato DDD 11, número 985550256. Obrigada, viu, Paula? Foi um prazer, Clarinha. Obrigada, pessoal de casa. Espero ter ajudado. Com certeza. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa
programa e agora é hora da nossa culinária. Roda a vinheta. Hoje a receita é doce, bem docinho, uma delícia, gente. Vamos aprender a fazer bombom pudim. Já ouviu falar? Já experimentou? Você pode fazer aí na sua casa. Vamos aprender hoje com Tati Sabejak, que é cake designer. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda, Tati. Obrigada. Mais uma vez aqui no nosso programa. Já tô marcando carteirinha aqui mais uma vez. É isso aí, é que você arrasa demais. Ai, obrigada. Né, Tati? Seus doces são deliciosos e lindos também, né? Olha Tá que muito capricho, fofo. gente. Essa florzinha de bombom tá uma graça. Não tá? Tá lindo demais, quase que eu não trago. Dá dó de comer, é Dá isso? dó, dá Dá dó. dó, não tô com dó não. É aquele doce que a gente quer guardar assim no finalzinho da festa e não dá pra ninguém. Então, é isso que eu queria saber de você. Você costuma vender uma caixinha, por exemplo, com esses Sim, bombons? sim. Ou pode ser também um docinho de festa, como os brigadeiros? Também é possível fazer. A gente tem várias roupagens desse doce, dá pra você fazer ele. Um bombonzinho que ele é uma meia esfera. A gente faz o recheio que é feito com a calda do pudim. Tá. E aí a gente coloca ele envolto no brigadeiro. E aí quando você Olha! morde, tem aquela explosão do sabor do pudim com a calda. Mas aqui não é exatamente isso, né? É parecido. É quase isso. Isso. A gente tem o chocolate, Tem a o gente chocolate. tem a calda do pudim. Tem a calda do pudim. Mas também tem uma ganache. Tem uma ganache. Sabor pudim, é Sabor isso? pudim. Justamente porque o pudim ele demora muito para ser feito, mais ou menos umas 2 horas no forno em banho-maria. Tá. Então é um processo que ele precisa ficar refrigerado, né? Até porque tem os ovos. Já a ganache não, a gente consegue fazer ela muito mais rápido e utilizar não só no bombom, mas também em bolo. É isso, e a Tati vai nos ensinar a fazer essa ganache agora aqui no nosso programa. Olha que coisa linda, gente. Ai, tá lindo Eu demais. tô aqui aguada para experimentar esse bombom, mas vou experimentar só no final, hein, minha gente? Lindo. E aí, a gente tem 2 tipos aqui. O Isso. pessoal em casa pode falar, mas o que é isso e o que Tá é aquilo? diferente, É né? a mesma coisa, só a casquinha que tá diferente, Isso, não é isso? essa casquinha ela é um pouquinho menor, ela é mais ou menos 5 gramas. Então, assim, para você colocar numa caixinha, que nem essa daqui, para você colocar para dar de presente. Olha. Né? Às vezes você vai numa feira, vai numa confraternização com as amigas, coloca e dá de presente. Eu ia amar ganhar. Ah, eu também. Com certeza. Quem não amaria, né? Eu ia amar muito. Bora aprender a fazer, Bora. então, para que você possa fazer aí na sua casa, para sua família, ou quem sabe fazer renda, gente. Com esse bombom aqui, dá para faturar bem, não dá? Dá para faturar bastante. Ele é um bombom que aparenta ser simples, mas com um toque você consegue ter uma rentabilidade muito boa. Exatamente, não parece ser simples, não. Ele tem até ouro aqui, gente. Tem uns douradinhos aqui? Para valorizar o doce. É isso aí. Bora de receita na tela para que você possa ver tudo que a gente vai usar hoje. Olha aí, gente, essa é a receita do bombom de pudim. Nós vamos usar, gente, para calda, 200 gramas de açúcar, 240 ml de água quente, que é uma xícara, né? Meia colher de chá de suco de limão ou vinagre branco. E depois a Tati vai nos ensinar como fazer. Na casquinha, nós vamos usar o chocolate branco nobre com temperagem ou cobertura sabor chocolate branco que dispensa a temperagem. E na ganache, que é a primeira coisa que ela vai ensinar a gente a fazer aqui, vamos usar 300 gramas de chocolate branco, 140 gramas de creme de leite, 17% de gordura, 40 gramas de leite em pó integral, 40 gramas de glucose transparente, 30 gramas de manteiga com sal e 12 gramas de pasta de baunilha ou 15 gramas de extrato de boa qualidade. É o extrato de baunilha, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Depois dessa receita todinha, vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa, para que você possa pegar aí, printar todos os detalhes para que você faça aí na sua casa. Agora é hora de prestar atenção nesse passo a passo. Mas antes eu queria até que você falasse um pouquinho. Creme de leite, 17% gordura. Exatamente. Precisa ser isso, Precisa não pode ser isso. diferente. O que acontece? Nós estamos tendo um problema no mercado em achar um creme de leite que tem uma gordura de 17%. Não lembro se foi você ou outra confeiteira que trouxe essa informação para mim. Aí eu falei, ó, Exatamente. isso daqui é destaque, a gente É precisa destaque. levar para o nosso A gente telespectador. consegue balancear com a manteiga, mas se colocarmos na ponta do lápis, a gente vai acabar pagando a mesma coisa. Entendi. Então é sempre bom ir caçar no mercado, ver o que tem de diferente.
diferente. Às vezes a gente compra até de litro, tem algumas marcas que são de litros. Então compensa mais você colocar, eu levo quantas caixinhas para dar aquele X valor. Ontem mesmo eu fui comprar, eu fiz esse cálculo que a confeiteira faz cálculo, gente, não tem jeito. Precisa e aí eu fazer. vi que o de 1 litro compensava mais do que a da caixinha de 200 gramas. É isso, então não pode esquecer, 17%. 17%, senão vai dar errado, Não viu, é uma gente? informação aleatória, é uma Não. informação realmente preciosa. Preciosa. E a manteiga com sal? Com sal, para dar um toque diferenciado. Tati, não tô achando com sal. Pode deixar assim? Pode, não tem problema. Então tá bom, então agora entendi. Bora lá, primeiro passo dessa ganache. Primeiro passo, nós vamos misturar o chocolate nobre, Tá. com o creme de leite. O que eu já fiz para adiantar? Eu já coloquei os dois juntos no micro-ondas. Tati, mas se o meu creme de leite estiver dentro da geladeira, tem algum problema? Não, porque os dois vão derreter juntos, né? Tá. Vão superaquecer. Você já derreteu os dois juntos, Já então? derreti os dois juntos. Então a gente vai chegar nessa consistência e aí nós vamos acrescentar o leite em pó. Tá. Leite em pó integral. Integral. Precisa tá. ser integral. Integral, dá muita diferença. Às vezes a pessoa fala mesmo? assim, Tati, deu errado a minha receita. Às vezes um ingrediente que você compra diferente vai dar errado. Porque também é uma questão de gordura aí, não é? De gordura. Então a gente vai mexer. Gordura faz toda a diferença no doce, Tudo. hein, gente? Não sendo na gente, tá ótimo, né? A gordura. Só nos produtos. Então, mas quando a gente tá falando de doce, é quase impossível, né? Não trazer pra gente essa questão tão da gostoso. gordura. É tão gostoso a gente comer agora nesse inverno. É, Ai, então, que e a gente delícia. tá numa missão aí de não comer doces, né? Hoje eu falei assim, gente, eu vou apresentar o nosso programa, mas eu não vou comer. Só que aí na hora que eu vi que era um bombom com um pudim que eu amo, chocolate branco que Como eu que amo vai mais ainda, eu fazer? falei, ah, não, vou ter que comer pelo menos um pedacinho. Não tem como. Nós vamos acrescentar a essência de baunilha, que é a pasta de baunilha, vê que ela é um pouquinho mais concentrada. Tá. E o legal é que a gente consegue fazer a nossa própria baunilha em casa. É mesmo? É, a Como gente que compra a faz? fava da baunilha, Ah. ela não é um produto que é barato, e aí você coloca alguma bebida alcoólica. Pode ser vodka, pode ser uísque, e deixa lá curtindo por um tempo. E aí Por um você tempo vai ter quanto? um tempo, vai uma semana, Tá. 2, que é o tempo de pegar o sabor. E aí você vai ter seu extrato de baunilha puro. É mesmo? E dura bastante. Porque a gente usa muito pouquinho. Não fazia ideia desse preparo aí. E você é do time de pudim com ou sem furinho? Com e sem furinho. O que tiver, Você come. eu vou comer com muito gosto e muita alegria. Então aqui a gente já tá tendo. Você fala, Tati, como que vai dar certo? Calma, gente. O processo é assim mesmo. E aí a gente Tá. vai vir com a manteiga, tá? A manteiga em ponto pomada. Você viu que ela cortou bem mais? molinha, Isso, né? só deixa em temperatura ambiente, Bem macia. bem macia. E aí a gente vai mexer. Porque fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Quando a gente vem com a manteiga diretamente da geladeira, a gente vai ter esse processo dela não misturar. E você vai misturando tudo na mão mesmo, Tudo né? na mão. Tudo na mão. Tati, não tenho essa colherzinha fofinha de coelhinho. Posso usar uma normal? Pode, não tem problema. Fofinha de coelhinho. Use os utensílios que você tem na sua casa e vai dar certo do mesmo jeito. O importante é a gente fazer. A única questão são as formas, né? São as forminhas. Essas a pessoa tem que comprar, Tem que tem comprar, jeito, né, tem que gente? comprar. Qualquer loja de confeitaria que você tiver no seu bairro, você vai poder encontrar e comprar. É Tem sempre alguma bom. especificação? Ela tem um código, né? Tá. Então, assim, você viu que eu utilizei essa menorzinha, ela vai caber menos recheio do que essa, Tá. tá? Então, o preço das duas são diferentes quando a gente for vender. Aham. Porque aqui eu vou ter menos, aqui eu vou ter mais. Tá. Não posso cobrar o mesmo valor, tem que tomar Aham. cuidado com isso também. Tudo na ponta do lápis na hora de na ponta da precificar, lá, tudo. né? Aqui, a nossa ganache já está Já pronta. tá prontinha? Tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um plástico em cima e deixar em temperatura ambiente. São Paulo tá quente essa semana. Sexta-feira tá vindo uma frente fria. É. Se você quiser utilizar ela ainda hoje, pode colocar ela dentro da geladeira de 4 a 6 horas, Tá. tá? E ela vai ficar nessa consistência aqui. Se for na temperatura ambiente... 24 horas. 20, um dia todinho, hein, gente? Todinho. Ela vai ficar nessa textura. Olha como muda. Parece que é a mesma. Não. Olha como muda.
É o efeito que ela fica, então. Essa daí você deixou 24 horas em temperatura ambiente? 24 horas em temperatura ambiente. Tá. Fiz ontem, deixei o plastiquinho. Por que o plástico? Se deixar na geladeira 4, 6 horas, depois ela não derrete, não? Não derrete. Não derrete. Não derrete. Ela vai continuar assim nessa consistência. Tá. Tati, quero rechear um bolo, eu posso? Sim. Aí a gente aumenta um pouquinho mais o chocolate. Ah, tá. Esse daqui poderia ser um recheio para bolo de corte. Que não é um bolo que vai ter estrutura, que vai receber pasta americana. Mas um bolo de corte para aniversário não tem problema. E fica uma delícia. Ó, já fica essa dica, então. Podemos dizer que é uma ganache de pudim mesmo? De pudim. De pudim. De Ó lá. pudim. Agora nós vamos para a segunda parte, que vamos mostrar como que vai ficar a calda. Tem um segredo dessa calda. Como é que faz a calda? Isso. Já chama o vídeo, então? Pode chamar o vídeo. Olha lá, a Tati, ela gravou um vídeo fazendo essa calda para trazer todos os segredos para você e para mim também, porque eu tenho uma dificuldade de fazer calda de pudim. Vamos colocar o vídeo na tela para que a gente possa aprender. Quero aprender com você, Tati. Essa calda, ela tem um segredo que você consegue utilizar ela em até 90 dias. Você pode ter calda para sempre, se você 3 quiser. meses? 3 meses, Menina. bem tampada. Porque pensa, você fala, tem uma visita chegando em casa, eu preciso fazer um pudim. Até você fazer a calda dá uma desanimada, porque às vezes queima. Desanima total. Desanima total. Minha queima direto. A minha queimava tanto, aquele cheiro de açúcar queimado e Conta perdeu. pra gente qual é o segredo. Eu vi que você foi colocando o açúcar ali aos poucos. E exatamente para você não ter o problema dela queimar. Esse é o segredo? Esse é o segredo. E o limão que eu vi que você colocou aqui? É um ácido. Eu coloquei, na realidade, ou limão ou vinagre. Você pode colocar qualquer um dos Em dois. que bem momento pouquinho. você coloca? Quando você derrete o açúcar, que você coloca a água, aí sim você entra com o vinagre. Para você ter uma... E essa água sua é fervendo, não é isso? Então, enquanto você está derretendo o açúcar, você já deixa a sua canequinha de água já fervendo junta. E sempre no fogo de médio para baixo, nunca alto, porque senão ele vai queimar. Olha, gente. E aí você coloca num potinho de vidro. Sempre bem tampado. A gente sempre tem uns potinhos em casa, né? E ele vai ficar nessa consistência. Olha, gente. Maravilhosa a calda. Não hein? cristaliza, é uma calda que você pode utilizar. Parece um mel. Parece o mel, né? Parece um mel. Olha o cheirinho. Gente, maravilhosa a calda. Eu amei, hein? Essa técnica sua. E a calda, ela é muito boa porque você vai conseguir usar em qualquer receita que você tenha. É isso aí. Essa daí eu preciso deixar anotadíssima. Vou deixar printada ali no meu celular para toda vez que for fazer o pudim, que eu amo. Lá em Você casa vai meu ter. marido ama também. Homens gostam Já muito. ter essa calda e deixa em temperatura ambiente. Não Temperatura- precisa colocar não em precisa. geladeira, Não nada precisa. disso. Não precisa derreter na hora de usar, nada disso. Não Só precisa. usar. Olha, gente, que bacana. Porque sempre vai estar assim. Amei Agora a nós ideia. vamos fazer a casquinha. Bora. Derrete seu chocolate, sempre no saquinho. Já tá que ajuda. derretidinho Isso. aí. Coloca na sua forminha 3 partes. Aqui as formas, elas têm uma marcação. Posso tirar a Pode. ganache daqui? Só pra gente mostrar direitinho aqui na câmera. As formas, elas têm uma marcação. E aqui é onde a gente vai colocar o chocolate. Até Tá. essa marcação. Eu venho com a minha... Ah, é certinho, né? Essa marcação aí pra vir a quantidade certinha. Exatamente. Vou vir com ela, vou fechar e venho cobrindo. Ah, são essas 3 partes. É 3 partes. Coloca na geladeira, deixa mais ou menos de 5 a 10 minutos, até começar a esbranquecer. Vai começar a ficar opaco. Aí você já sabe que você já pode tirar, Tá bom. tá? Aqui eu já tenho 10 uma casquinha minutinhos rapidinho, pronta, né? muito rápido. Já tenho uma pronta e aqui o processo qual que é? Primeiro vai ser a minha calda de pudim, Você já recheia aí mesmo. já na forminha. E aí você coloca a quantidade que você desejar. Posso pedir pra você levantar pra Claro. mostrar aí o tanto? Aí não, aí mesmo, ali mesmo. Isso. Só levantar aqui, ó, pra gente mostrar o tanto que você colocou. Olha lá, gente. Um tantinho ali Um no tiquinho, fundo, é só né? pra dar aquele toquezinho de calda. Aquele saborzinho, Aquele né? saborzinho. E aqui eu venho com a minha ganache. É sempre bom trabalhar com esses saquinhos, porque você terminou, você joga fora, não precisa ficar lavando louça. Boa ideia, hein? E Gostei aqui da você dica. vem cobrindo com a E ganache. vai até o fim. Vai até o fim. A ganache já é uma quantidade generosa Por aí. isso que a gente tem que calcular. Imagina o tanto que eu vou gastar nesse
para o outro. E esse daqui é só um pouquinho. É bem pouquinho. E aí eu venho cobrindo Com chocolate. com o chocolate. Mais 10 minutos de geladeira. Mais 10 minutos de geladeira. Perfeito, hein? Dá E umas dá certinho? Depois você precisa... então, isso que eu queria saber. Como você faz pra ficar bem lisinho assim? Quando a gente tira, ela ainda vai ficar algumas rebarbas, né? Quando você tira a sua casquinha, você ainda consegue quebrar, aquele chocolate não joga fora. Volta de novo pro recipiente para você pegar e derreter de novo. Ficou alguma rebarba? Pode pegar uma faquinha e ir cortando, não tem problema. Tá, esse daqui... Esse daqui, ele já tá pronto. Foi sorte. Isso, foi sorte. Foi não que ele ficou a rebarbazinha, ele também ficou a rebarba. Eu vim retirando. Os que às vezes acabam, eu venho com a faquinha, para ele ficar um trabalho Você bem consegue perfeito. tirar esse pra gente ver? Deixa eu ver se não vai sair aqui. 1, 2, 3 Cuidado. e... Eita, peraí que meu... Ih, vai Sujei dar aqui. ruim, vai dar ruim. O chocolate que ainda virar, tá deixa, mole. né? Ai, mas É. eu tenho um aqui pronto. Temos aqui os prontos. Já vou passar aqui, gente, os contatos da Tati Sabejac, Cake Designer, para que você possa conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram, @Tati Sabejac com K no final, né? Isso. Tati Sabejac, como tá aí na sua tela, eu já sigo. Tem muita coisa bacana lá e olha quanta coisa ela pode ensinar pra gente. E já vou me despedir de você para experimentar. Vou experimentar, hein, Tem que gente? Vou experimentar. experimentar. Mas já vou me despedir de você também, que acompanhou a gente. Obrigada pela sua companhia. Beijo grande, Deus te abençoe. Até a próxima. E obrigada, Tati. Amei. Muito obrigada.